Graça e paz, pessoal. Bem-vindos à nossa série de vídeos, quinto vídeo desta série, Quem é o Anticristo? Então, eu já te peço que você, se você por acaso chegou agora aqui, você pode assistir os vídeos anteriores, você vai ter um entendimento mais completo. Nós estamos analisando nas Escrituras Sagradas, aonde, em um único lugar que aparece o termo, a palavra anticristo, que, como já vimos, está escrito isto, o termo anticristo, nas cartas de João, essas 4 passagens. E hoje nós vamos tratar da quarta passagem, né, que está em 2 João, versículo 1, né, capítulo 1, versículo 7. Eu gostaria que você já pudesse estar dando um like, compartilhando, mandando nos teus grupos de WhatsApp, fazendo o teu comentário. Eu te peço isso para que, se esses vídeos estão sendo relevantes para você, se há algum sentido nisso, eu gostaria que você pudesse estar compartilhando esses estudos para que então a gente pudesse estar estabelecendo, na verdade, uma doutrina bíblica saudável, equilibrada, que nós postulamos como a escatologia apostólica, que usa a ferramenta hermenêutica do preterismo parcial. Então é disso que se trata. E nós, essa série de vídeos, eu me comprometi a fazer para explicar biblicamente quem é o anticristo, o que se trata quando esse termo aparece nas Escrituras. No primeiro vídeo da série, nós falamos algumas coisas e colocamos de uma forma geral, e vimos que o Apocalipse, o livro de Apocalipse, não fala em nenhum momento sobre o anticristo. Não, o termo anticristo não está lá, então o Apocalipse não é o livro do anticristo. Vimos também que Jesus não falou de um anticristo quando ele fala do abominável da desolação. Em outro vídeo comentamos, né, sobre o contexto histórico e cultural que estava acontecendo da década de 60 da era cristã, onde João então escreve as suas cartas apostólicas para, na verdade, combater uma doutrina chamada gnosticismo, que estava invadindo a igreja naquela época. E nós vimos que, historicamente, isso está escrito e comprovado, que até o ano 150, mais ou menos, da era comum, da era cristã, nós tínhamos quase que 30% da igreja impregnada nessa doutrina do anticristo, que, em resumo dos resumos, pregava que Cristo não poderia ter vindo em carne, já que as coisas naturais são ruins e as coisas etéreas e espirituais é que são boas. E essa doutrina veio como uma heresia porque ela não conseguia definir que Jesus era Deus, Jesus é o próprio Deus, porque combatia esse espírito que vem em carne, que seria o espírito de Jesus, né? Então, por isso que Pedro faz né? João faz aquele teste, né? Aquele teste, né? Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, ele diz lá pelas tantas, né? Em 2 João 1,7. Né? Esse é o versículo que nós vamos começar a tratar agora. 2 de João 1,7, que diz assim: porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal o enganador é o anticristo. Compreende? Tal é o enganador e o anticristo. Então, esses enganadores são os anticristos, que já estavam atuando na época da igreja primitiva. Então, não há margem, né? As cartas de João, os textos de João não dão margem para uma figura, um arquétipo de um governante maligno que irá atuar antes da vinda do Senhor, né? Porque, vejam bem, nos 4 versículos em que nós estamos tratando dessa série, né? Hoje é o quinto vídeo. Vejam só, em 1 João 2,18 diz que agora muitos anticristos têm surgido. Agora, no tempo que João estava escrevendo as suas cartas.
esses indicadores de tempo pode ser uma quebra de paradigma muito grande para o pessoal dispensacionalista que sempre ouviu essa doutrina sobre o anticristo pessoal e agora se depara com essas verdades bíblicas. Então, mas nós temos que ser que nem bereanos. Então, analisando as escrituras, pegando, né, seu contexto cultural e histórico e aplicando até espiritualmente, nós podemos entender que João não está falando de uma pessoa, mas de um espírito, né? De um espírito que não confessa que Jesus veio em carne. Por isso o teste, todo espírito, né? Todo aquele que confessa que Jesus veio em carne, né, é de Deus. Aquele que não confessa não é de Deus, é o espírito do anticristo. Olha só, e em 1 João 4,3 diz que presentemente já está no mundo. De novo, uma questão do marcador de tempo. E em 1 João 4,1 diz que já tem saído o mundo afora, né? Então vejam que se tratava de algo que já estava acontecendo na época da igreja primitiva. E finalmente, em 2 João 1,7, que nós acabamos de ler, tem saído pelo mundo afora. O que tem saído pelo mundo afora? Essa doutrina maldita que João estava enfrentando naqueles dias, que era o gnosticismo. Esse é o contexto histórico. Então aí nós entendemos por que ele está combatendo esse espírito, né? Então, talvez outros mestres vão ensinar um pouquinho diferente esses versículos de João, né? Mas, na verdade, o cerne da questão, tudo está, digamos assim, relacionado com um espírito, né? Um levante, tudo aquilo que se levanta contra Cristo, contra a verdade de Cristo. Então, conceitualmente, o que eu acredito? Eu não acredito num governante maligno que se levantará futuramente. Não há base bíblica, não dá para escrever nenhum versículo. Aí aqui eu desafio qualquer um que queira colocar algum versículo que diga que haverá um anticristo, né, se manifestando futuramente. Nós vimos que Jesus não falou de um anticristo, né? Nós vimos que Daniel não fala de um anticristo, né? Nós vimos que existe ainda, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né, um texto que fala sobre o homem do pecado e o homem da iniquidade. Eu pretendo tratar desse tema no sexto vídeo, e o vídeo que vai encerrar essa série sobre o anticristo, né? E então não há base bíblica para nós dizermos que o anticristo está lá em Apocalipse ou está em algum outro lugar na Escritura, a não ser nas cartas de João. E ele não é uma pessoa, um governante que eventualmente tomará o poder e vai fazer concerto com Israel e na metade desse tempo, e assim como pensam os futuristas, né? Não há base escriturária para isso. Na verdade, eu creio até que esse espírito de anticristo, já como estava atuando naquele tempo, atua até hoje, sempre atuará. Haverá sempre oposição à pregação do evangelho. No mundo nós teremos aflições, Jesus disse, mas eu venci o mundo. Eu entendo que, assim até como existe o joio, né, junto com o trigo, que é permitido a sua plantação, haja vista a parábola que Jesus ensinou sobre o joio do trigo, eu creio que esse espírito do anticristo, não um homem, um indivíduo, uma pessoa, um arquétipo, esse espírito ele faz parte do jogo, ele está no meio de nós. Mas, na verdade, o que nós temos que entender é que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Foi isso que Jesus disse quando a primeira vez ele declarou em toda a Bíblia a palavra eclésia, a palavra igreja. Então nós temos que acreditar nisso, nós temos que acreditar o que Jesus ensinou para os seus discípulos, e esses vídeos fazem parte, essa série, de um estudo maior, de um treinamento maior, que nós vamos estar brevemente disponibilizando na internet, né, sobre escatologia apostólica, escatologia que Jesus ensinou para os seus discípulos. Então, se isso tem feito sentido para você, se isso tem
ser alguma relevância, eu quero que você dê o like, que tu compartilhe isso e assim nós vamos avançando. Até a próxima semana, onde eu vou, no 6º vídeo, falar sobre então o homem do pecado ou o homem da iniquidade. E ali veremos também que não se trata de um anticristo. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, fica com Jesus. Shalom, shalom.